Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho de outro componente interno ao gabinete, que são as placas-mãe, né? A placa-mãe tem esse nome por uma questão fundamental, né, de associação ao princípio de que a mãe acolhe todo mundo, né, acolhe todos os filhos. A placa-mãe é uma placa de circuitos eletrônicos que vai receber conexão com vários outros dispositivos dentro do gabinete. Tá? Ela é feita de um material específico e ela tem essas pequenas trilhas aqui de metal condutor, fazendo as conexões, né, de ponto a ponto dentro do próprio dispositivo. E a gente tem vários modelos diferentes, várias gerações de placas-mães diferentes. Ela também é chamada de motherboard, tá? Mas o comum mesmo é você encontrar no mercado o termo placa-mãe. Tá? Na placa-mãe, nós vamos ter a conexão com vários outros dispositivos que estão acoplados ao gabinete. Tá legal? Então vamos conhecer um pouquinho mais a placa-mãe. Primeiro, eu tenho aqui na ilustração um modelo específico de um determinado fabricante, né, com estas funcionalidades aqui que estão destacadas nas caixinhas. Mas se você comprar uma outra placa de um outro fabricante, talvez você tenha conexões diferentes. E essas conexões talvez estejam em outros lugares. Então é fundamental que você conheça linhas gerais desses produtos e saiba que você pode ter componentes diferentes em placas-mãe de fabricantes diferentes. E até mesmo placas-mãe de mesmo fabricante. Tá? Você pode ter, por exemplo, uma placa-mãe que o fabricante desenvolveu para computadores de baixo custo. Tá? Ela vai ter um determinado número de conectores e de funções que ela desenvolve, que ela desempenha. E você pode ter do mesmo fabricante uma outra placa-mãe desenvolvida especificamente, por exemplo, para pessoas que jogam. Então aí você vai ter um outro tipo de conectores, você vai ter uma outra quantidade de conectores e algumas funcionalidades mais específicas, tá bom? Se você pegar uma placa-mãe de um computador novo e comparar com uma placa-mãe de um computador mais antigo, você vai perceber que visualmente ela tem muitas diferenças, tá? Além das diferenças de funcionalidade. Tá bom? Aqui, nesse momento, né, eu vou dizer para vocês em linhas gerais o que cada uma dessas áreas representa e depois, ao longo dos dias, né, a gente vai apresentando mais detalhadamente esses conectores aqui e o que vão ser conectados aí. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, slots de RAM. São esses conectores aqui compridinhos, né, bem fininhos. Na verdade, aqui são os módulos de memória do seu computador. Tá bom? Então, você vai ouvir falar muito disso, né? Ah, você já verificou se o módulo de memória está corretamente encaixado? Então, você deve vir aqui à placa-mãe e verificar se eles estão bem conectados, tá? Então, geralmente, esses slots ou esses conectores, eles são em número par, tá? 2, 4, 6, tá bom? Mas é aqui onde a gente encontra as peças, né? As memórias do computador. Do ladinho dele, a gente tem um componente chamado chipset, que na verdade é o grande responsável pelo funcionamento aqui da placa-mãe como um todo. Tá? É o chipset quem vai controlar se as memórias estão funcionando, se as placas periféricas estão funcionando, se o teclado teve alguma tecla pressionada, se o mouse foi movimentado, tá bom? Então, o chipset é o responsável por isso, tá? A gente tem um módulo, e isso varia muito, né? Tem placas que tem mais do que um, que são os conectores de USB internos, tá bom? Esses conectores USB internos, eles terão fiozinhos que serão conectados à frente do gabinete ou na parte traseira do gabinete. Você já deve ter visto, né? Que os computadores desktop, eles têm locais para conexão USB na frente e locais para conexão USB na parte traseira.
Então isso é o USB interno, tá? A partir da placa-mãe, você vai ter fiozinhos que vão se conectar àquelas portas USB que estão nos gabinetes, tá bom? Tem um componente aqui que a gente vai falar bastante, que é o chip da BIOS ou do UEFI. Esse carinha aqui, ó, é o responsável pela sua placa-mãe ligar, tá? É ele o responsável por fazer funcionar tudo aqui dentro. Quando você liga a máquina, o Windows ainda não está ativo, tá bom? O Windows não está ativo. Quem vai gerenciar esse processo é esse carinha aqui, tá legal? É a BIOS UEFI. Aqui do ladinho a gente tem vários conectores retangulares também, compridinhos, né? Observe que são diferentes desses slots de RAM. Tá? Eles são conectores também, são chamados de slot também, mas são os slots de expansão. Pessoal, é isso aqui, ou a quantidade disso aqui, que vai determinar o tamanho dessa placa. Tá? Então fiquem atentos, daqui a pouco eu vou falar dos padrões de placa-mãe. E os padrões estão intimamente ligados à quantidade destes conectores aqui. Tá legal? Mas aqui o que a gente conecta? A gente conecta uma placa de rede, uma placa de vídeo, uma placa de som, tá bom? A gente utiliza esse tipo de encaixe aqui. E por fim, neste modelo de placa-mãe, a gente tem o soquete aonde vai ser conectada a nossa CPU, ou a unidade de processamento central, ou o processador que a gente conhece. Veja bem a diferença. Quando a gente falou lá de gabinete, eu disse para vocês assim, olha, algumas pessoas chamam o gabinete de CPU, mas está errado. Tá? CPU, pessoal, é esta peça aqui, ó. Tá bom? Ela é a unidade de processamento central e ela vai conectada à placa-mãe. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Tá? CPU tem de vários tipos, modelos diferentes, para funcionalidades diferentes. Porém, as placas-mãe, todas elas têm espaço para pelo menos uma CPU. Existem placas-mães específicas, né? Para mais do que uma CPU. Mas a grande maioria dos casos é um só. Bom? Então, CPU é esta pecinha que vai encaixada aqui na placa-mãe. Pessoal, repito, se você tiver uma outra placa-mãe de um outro fabricante, de um outro modelo, esses conectores podem mudar de lugar e de quantidade. Então é importante que você observe cada um deles para poder entender mais ou menos, nesse momento mais ou menos, o que a sua placa-mãe tem. Tá bom? Eu falei para vocês aqui do conector USB interno, né, que ele vai ter fiozinhos saindo aqui, mas a gente tem outros conectores que são muito comuns aqui na placa-mãe. Tá? São eles, ó, conectores do tipo SATA, tá bom? Ó, conectores do tipo SATA, eles vão fornecer conexão para os seus HDs, para as unidades de CDs, para os leitores de cartão, tá? A sua placa-mãe, ela tem um ou vários, tá bom? Vai depender muito da placa-mãe e do modelo dela. Um outro conector que a gente tem são os conectores mais antigos, né? Hoje eles estão praticamente em desuso, que a gente chama de IDE. Esse tipo de conector aqui se conectava aos HDs antigos, aos leitores de CDs antigos. E como eu mostrei para vocês lá, o conector USB interno, tá bom? Daqui sairão os fios que vão para a parte frontal do gabinete e para a parte traseira do gabinete. Ok? Então, conectores do tipo SATA, conectores do tipo IDE e conectores para USB. Todos esses três conectores estão na placa-mãe. Ok? Retomando aqui o desenho da placa-mãe, é importante salientar que na placa-mãe nós teremos as conexões dos conectores, né, que vêm lá da fonte de alimentação. Ok? Eles ficarão distribuídos aqui dentro. Então você vai precisar saber também a posição deles. Ok, vamos adiante. O chipset da placa-mãe. Como eu disse para vocês, o chipset é quem gerencia o funcionamento de vários módulos da placa-mãe. Não é ele o responsável
pelo processamento das informações. Quem faz isso é a CPU. Tá? O chipset ele gerencia o fluxo de dados e o funcionamento dos diversos dispositivos ali dentro do gabinete. Antigamente era muito comum que a gente tivesse 2 chipsets, tá? Que são esses elementos aqui em azul. O chipset da ponte norte, o North Bridge, esse cara aqui tinha uma função, e o chipset da ponte sul, o South Bridge, que tinha outra função. Hoje, né, a gente tem apenas ponte sul na placa, porque várias CPUs já têm a ponte norte dentro deles mesmo. Tá bom? Processadores mais modernos de última geração têm performance melhor, porque por inúmeras razões, mas uma delas é que este chip está dentro dele. Tá bom? O chipset da ponte norte ele controla os componentes rápidos da sua placa-mãe. Então, ponte norte controla os componentes rápidos, as memórias, as placas gráficas e o seu processador, a sua CPU. Okay? Esse cara, a ponte norte, controla todos esses componentes rápidos, que é o que a gente chama de parte quente da placa-mãe. Tá? Então, a parte quente, entre aspas, da placa-mãe é controlada pelo chipset da ponte norte. O chipset da ponte sul, ele controla todos os componentes frios, ou seja, componentes que não precisam de alta performance para funcionar. Então, por exemplo, os circuitos da BIOS, teclado e mouse, né? Aqueles conectores para dispositivos mais lentos, do tipo som. Tá? Esses caras eles são controlados pelo chipset da ponte sul. Lembrando, né, que processadores mais novos, CPUs mais novas, a gente tem a ponte norte acoplada dentro da própria CPU, dentro do próprio chip da CPU, dentro da própria peça. Tá? A ponte norte e a ponte sul trabalham conectadas, óbvio, né? Porque elas precisam trocar informações entre elas. Então, ponte norte controla os componentes, entre aspas, quentes da placa-mãe. A ponte sul controla os componentes, entre aspas, frios. Vamos voltar lá no desenho da nossa placa-mãe. Nesse caso aqui, a gente só tem um chipset, estão vendo? Um chipset só. E quando tem apenas um, é porque esse cara controla apenas os componentes frios. Ele está controlando estes conectores. Tá bom? Está controlando esse chip. Por quê? O outro chipset, né, o chipset quente, que controla as memórias e os barramentos de vídeo, né, os barramentos gráficos, estão aqui dentro. Tá bom? Então, neste modelo de placa, inclusive, o chipset está aqui dentro. Como é que eu vou saber se tem um ou se tem dois? Olhando para a placa. Tá? Placas mais novas, com certeza, um chipset só. E esse chipset é ponte sul. Porque o outro, o ponte norte, estará dentro do processador. Legal? Então é fácil de você identificar. Com o tempo, né, você vai se acostumando com isso. Tá bom? Os tamanhos, né, o que a gente chama de fatores da placa-mãe. Tem um nome meio estranho, né? Fatores, mas é porque tem a ver com manufatura. Tá bom? A gente tem 4 formatos hoje, né? O formato ATX, o formato micro ATX, mini ITX e ITX. Tá bom? Cada um deles com as suas funcionalidades específicas e cada um deles com o seu tamanho específico. Saber o tamanho de uma placa influencia diretamente no tipo de gabinete que você vai comprar. Se você comprar um gabinete grande, grandão, né, tipo vertical, grande, torre, ele vai comportar todos os tamanhos de placa. Agora, se você comprar uma torre compacta, aí você vai precisar ficar atento, tá bom? O tipo ou o modelo de placa-mãe. Isso não é difícil de você descobrir, porque quando você compra, né, uma placa-mãe, na própria caixa vem escrito padrão micro ATX, padrão micro mini ITX.
Tá bom? Então você pode ficar tranquilo em relação a isso. Outra coisa, né? Embora os gabinetes sejam específicos, às vezes é possível fazer adaptações para receber outros tipos de placas. Mas isso funciona muito bem dos maiores para os menores. Quando você compra um gabinete grande, ele aceita todos os formatos de placa. Quando você compra um gabinete pequeno, né, um gabinete mini torre, por exemplo, ele não vai aceitar todos os tamanhos. Então, por isso que eu disse lá na aula de gabinetes que o tamanho do gabinete influencia o que você vai colocar lá dentro. Então, o formato da placa-mãe, ele influencia aquilo que você vai colocar lá dentro. Tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso. Não há necessidade de memorizar os tamanhos. Também não há necessidade de ficar medindo. Você vai perceber ao longo do tempo que isso é fácil de você trabalhar. Mesmo porque você não tem tantos tamanhos diferentes, você não tem tantas situações diferentes assim para se preocupar. Tá bom? Mas é importante saber que existem placas em tamanhos diferentes, tá ok? Pessoal, como eu falei para vocês, no final de cada capítulo, né, a gente tem um exercício de compreensão. Então, esse aqui eu não vou fazer, esse aqui eu vou deixar para que vocês façam. Lembrando que são caixinhas que você traz aqui para dentro dos termos. Legal? Você pode clicar e arrastar. Tá? A hora que você tiver preenchido tudo, você pressiona o botão verificar. Se você quiser fazer de novo, pressiona o redefinir e refaz, tá bom? Pessoal, placa-mãe é um componente fundamental para o funcionamento da sua máquina. Para você ter um computador, você precisa obrigatoriamente de uma placa-mãe. A fonte de alimentação que você vai comprar precisa caber dentro do gabinete, porque além da fonte, você vai ter que colocar lá dentro a placa-mãe. Lembre-se sempre disso. No início, você vai até assustar um pouquinho. Mas depois de um certo tempo, você vai entender que computador sem fonte de alimentação e sem placa-mãe, ele não existe. Tá bom? Pessoal, faça o exercício, releia. Caso você encontre dificuldades, entre em contato. Forte abraço a todos, até mais.